Olá, você está no quadro Informe Penal comigo, Ricardo Duran, advogado criminalista. Hoje é dia 3 de agosto de 2023. E hoje, assistindo um vídeo no Instagram, no perfil chamado e muito conhecido como Papo de Criminalista, do meu amigo, também advogado criminalista, Mário de Oliveira Filho, mais conhecido como Marinho, aquele que eu apelidei de O Advogado dos Advogados, dada a sua atuação em prol da defesa intransigente das prerrogativas, que já remonta a muitos anos, né? Mas enfim, o Marinho contava a respeito das suas primeiras atuações no Tribunal do Júri. E claro, isso me gerou certa nostalgia e me remeteu às minhas próprias lembranças. E lembrei lá em meados do ano de 1992, quando pela primeira vez no Tribunal do Júri de Santos eu atuei enquanto estagiário, atuei como assistente do Ministério Público, ao lado do Ministério Público. Naquela época atuava um promotor extremamente combativo, que deixou seu nome gravado na história do plenário do júri, não só de Santos, mas do Estado e também do Brasil, que se chama Otávio Borba de Vasconcelos Filho, um promotor que deixou lições, inclusive para os advogados criminalistas que hoje brilham plenários afora aí pelo Brasil. E lá naquele dia, durante o julgamento, eu me lembro que o Dr. Borba disse para mim: Ricardo, você gostaria mesmo de estar naquela bancada? E apontou para a bancada da defesa. Eu acabei sorrindo e dentro de mim eu sentia realmente o coração pulsando e querendo atuar daquele lado, que era o lado da defesa, né? Passou aquele ano e no ano seguinte eu fiz a minha estreia, aí sim como advogado, defendendo um réu. A época era a partir da Defensoria Pública. Na verdade, a Defensoria Pública não existia, né? Existia a Procuradoria do Estado, enfim. E a gente defendia aqueles acusados que não tinham condições de constituir advogado particularmente, não tinham condições de pagar os honorários. E era, claro, uma oportunidade para advogados iniciantes como eu, para começar a se desenvolver e sentir o que era o plenário do júri. E o meu primeiro júri foi do lado oposto deste grande promotor de justiça, como disse, que colocou o seu nome na história, nos anais mais altos da história do Tribunal Júri de Santos e, claro, do Estado e do Brasil. E iniciou o júri. E aquele nervosismo que é natural, e o promotor fala por 2 horas, e o Borba falou, como sempre, de uma forma assim excepcional. Foi uma acusação que não deixou brechas a princípio para a defesa. E eu, como tinha estudado bastante aquele processo, eu levantei, no momento em que o juiz me deu a palavra, né, disse a defesa tem a palavra pelo período de 2 horas, eu tive que levantar para fazer as vezes da defesa, e ao levantar senti a perna trêmula, o que é normal, aquele frio na barriga, aquela trava, né, na garganta, mas enfim, quando eu levantei, atrás de mim se postava o réu. Normalmente os réus presos sempre tinham um policial militar ao lado, às vezes eles estavam algemados e sentavam atrás do advogado de defesa. E eu levantei para falar, veio um funcionário para acertar o microfone, né, o microfone de lapela, ainda existiam microfones com fio, até hoje existem, mas antigamente era normal o microfone com fio, e ele acertando e minhas pernas trêmulas, e eu ali pensando em tudo que eu tinha estudado na minha defesa. E interessante, quando eu levantei, eu não sei se o réu sentiu ou não sentiu, eu senti nas minhas costas uma mão batendo e dizendo o seguinte: doutor, vai que vai dar tudo certo. E era o réu. E ali eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu corria, se eu fugia, mas enfim, enfrentei o meu primeiro embate no Tribunal do Júri. Depois desse vieram muitos, e eu quero dividir essa história hoje com vocês, principalmente, sobretudo, com os advogados que estão iniciando na carreira da advocacia criminal, para que acreditem, né, estudem, se dediquem e saibam que o crescimento é uma questão de tempo, é uma questão de comprometimento com os seus processos, com os seus casos, é uma questão de colocar o coração à frente de todas as suas atuações e a sua defesa. Boa sorte, um bom caminho, um iluminado caminho a todos os advogados que estão iniciando. E vamos continuar nessa caminhada, porque a defesa não dorme, a defesa não pode parar
para corrigir, infelizmente, uma série de situações que a gente vive nesse dia a dia. Se você gostou deste vídeo, eu peço que curta, compartilhe e continue me seguindo nas redes sociais, que vocês vão ver outras histórias a respeito da advocacia criminal também. Grande abraço!